faria se encontrasse uma pepita de ouro ou, ainda melhor, 2 maletas com dinheiro no teto da sua casa? Com certeza isso mudaria a vida de qualquer um, né? Pois é, realmente tem casos de pessoas que ficaram ricas por acaso e hoje vou mostrar 10 pra vocês. Então já sabem, deixem um like e se inscreva aqui no canal pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Oi gente, eu sou a Marcela e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu andei sumida por um tempo, mas agora eu vou voltar com tudo. Então eu não vou ficar enrolando porque eu tô louca pra mostrar pra vocês esses casos de pessoas que ficaram ricas assim, do dia pra noite, literalmente. Então vamos lá! Na Austrália, na cidade de Ballarat, quando um garimpeiro resolveu dar uma volta com seu detector de metais em uma área rica em minério. E foi quando o detector começou a apitar e o cara começou a cavar. E, gente, ele encontrou uma pepita de ouro gigante de 6 quilos e essa pedra foi avaliada em 300 mil dólares. Em 2011, o rapaz da Virgínia ficou responsável pela arrumação da casa dos seus avós quando eles faleceram. E na casa ele encontrou mais de 345 revistas em quadrinhos. Dentre elas tinha uma raridade da Action Holmes 1 e a primeira versão do Batman. E as revistas eram tão raras que só uma revista custava mais de 500 mil dólares. E com a coleção toda ele conseguiu, gente, 3,5 milhões de dólares. Em 2006, um pescador enfrentou uma tempestade próximo à ilha de Palawan e seu barco ficou preso, então ele teve que mergulhar para soltar a âncora, e foi quando ele teve uma grande surpresa. Ele acabou encontrando uma pérola gigante, e ele levou a pérola embora, e por ter gostado muito dele, ele deixou ela guardada debaixo da cama por mais de 10 anos. 10 anos, gente! Passaram-se anos, e quando o pescador foi se mudar, ele deu a pedra para sua tia, né? Porque ele não queria mais e a tia dele falou assim, então dá a pedra pra mim, né? Então, mas sua tia, que não era boba nem nada, olhou pra pedra e pensou, esse trem vale alguma coisa, hein? Acho que essa pedra vale um dinheirinho bom. Ela levou a pedra pra avaliar e, gente, a pérola tinha um valor estimado de 100 milhões de dólares. Já imaginaram guardar 100 milhões de dólares por 10 anos debaixo da cama? Pois é, porque eu não imagino. E pra valer tudo isso, a pérola era realmente gigante. Ela media 1 metro de comprimento e pesava mais de 35 quilos. Um casal que tinham acabado de comprar uma casa em Ohio, nos Estados Unidos. Mas a casa era bem velha, então eles resolveram fazer uma reforma. Mas quando estavam trocando o teto do porão, eles encontraram uma pequena maleta verde. Eles abriram e encontraram um jornal datado de 25 de março de 1951. E também junto com o jornal tinha 3 pilhas de dinheiro. Eles contaram o dinheiro e ficaram surpresos com a quantia achada, porque ali tinha 23 mil dólares. Depois de uma semana, as reformas continuaram e em outro cômodo o casal encontrou outra maleta verde e dentro mais 23 mil dólares. Simples no bazar por 29 dólares e só compraram para esconder uma rachadura que estava na parede, e só. Só que alguns anos depois, quando a família estava em casa com alguns amigos jogando um jogo de tabuleiro, os amigos repararam que aquele quadro estava no jogo e que não devia ser só um quadro simples. Então, pesquisando, eles descobriram que aquele quadro se tratava do quadro chamado Magnolias on Gold Velvet Cloth. Talvez nunca ouvimos falar dessa pintura, mas ela era a terceira obra de arte mais cara do pintor conhecido como Martin Johnson Hyde. Foi aí que eles acharam que aquele quadro poderia valer muito, então levaram o quadro para o Museu de Belas Artes de Houston. E os especialistas do museu constataram que aquele quadro era realmente verdadeiro. E o valor que o museu ofereceu para ter o quadro de volta foi de 1.250.000 dólares. Aquele ditado que diz, quem muito quer pouco tem? Pois é, essa história se trata exatamente sobre isso. O pedreiro Bob Kitts estava fazendo uma reforma no banheiro de sua amiga. Ele estava arrancando os azulejos do banheiro quando encontrou dentro da parede 2 recipientes de metal. E dentro desse recipiente estavam cheios de envelopes lotados de dinheiro, que somando dava o total de 182 mil dólares. Ele então mostrou para sua amiga e dona da casa. Foi quando o bicho pegou. Eles não entraram num acordo, já que a amiga queria dar 10% só para ele, enquanto ele pedia 40%. Então, claro que isso foi parar na justiça. E eles se deram muito mal, porque a justiça viu que os envelopes estavam destinados a uma empresa chamada P. Dani,
que depois de ser informada quis também entrar na briga pelo dinheiro. E por fim o dinheiro foi dividido em 3, cada um ficou com aproximadamente 60 mil dólares. Uma família estava em uma feira de garagem nos Estados Unidos à procura de um vaso para decoração, até que um vaso branco com detalhe chinês chamou a atenção deles. O vaso tinha aproximadamente 12 centímetros e compraram por 3 dólares. Eles gostaram tanto que quiseram saber a origem do objeto, e com a ajuda de um especialista descobriram que o vaso tinha mais de 1000 anos. O vaso fez parte da dinastia Sui, a dinastia que comandou a China de 960 a 1279, era conhecido como Jingbao. Bom, ele fazia parte da dinastia chinesa e era bem antigo e caro. E você sabe o que a família fez? Vendeu o vaso num leilão por 2,2 milhões de dólares. Um grupo de crianças lá da Pensilvânia resolveram invadir uma casa que estava trancada há mais de 20 anos. E enquanto eles exploravam a casa, uma das crianças encontrou uma pilha de moedas perto de uma parede. E as crianças então contaram isso para os seus pais. Foi então que eles resolveram ir até a casa e quebrar a parede para ver se tinha mais moedas. E conforme eles iam quebrando, ia caindo moedas. E tipo assim, eram muitas moedas que deu um total de 8,5 mil dólares só em moedas. E para completar, algumas das moedas eram de colecionadores raras e caras. E essas moedas velhas acabou se tornando numa fortuna de 200 mil dólares que acabou ficando para os pais das crianças. Uma família americana estava fazendo uma reforma e trocando o piso da casa, substituindo a madeira velha por madeiras novas, quando encontraram um esconderijo e dentro tinha 51 mil dólares e também tinha uma garrafa de whisky bourbon de 1960. E também um livro chamado A Guide for the Perplexed. Gente, eu vou deixar o nome porque eu não sei falar, né? Ficou até feio. E no meio do livro acharam um bilhete direcionado a Vincent, que era o dono do livro, e no bilhete dizia: Alan, você deve ler. A família então acreditava que o dinheiro podia pertencer a esse Alan, e eles resolveram procurar esse cara para poder devolver para ele. Que coisa, né? Me contem aqui nos comentários, vocês procurariam a pessoa para devolver essa quantia de dinheiro para ele? Eu fiquei curiosa, eu quero saber. Como eles não encontraram nenhuma pista sobre esse Alan, então eles resolveram ficar com o dinheiro. Uma americana em 1992 estava à procura de alguns objetos para decorar sua casa. Então ela foi a uma loja de antiguidades na Califórnia e um quadro bem colorido chamou sua atenção. E ela gostou tanto que ofertou 5 dólares por aquela pintura. O dono então aceitou os 5 dólares. A obra não era um quadro pequeno, era um quadro bem grande e quando a senhora chegou na sua casa viu que ele não coube em nenhum dos cômodos. Então ela colocou ele no porão, que era só lá que ele cabia. O quadro ficou alguns anos guardado no porão até que ela resolveu vender. Então o professor de artes, ao ver o quadro, avisou a mulher que aquela obra poderia ser uma obra de Jackson Pollock, um grande pintor americano. E por incrível que pareça, a obra era realmente de Pollock, pois se encontraram as digitais dele no quadro. Como era uma obra original, ela poderia valer muita grana. Ao saber da história, um colecionador se interessou e ofereceu à mulher 2 milhões de dólares pelo quadro. Mas ela não aceitou, ela pediu pela obra 50 milhões de dólares. E simplesmente, num quadro de 5 dólares que aquela mulher ficou milionária do dia pra noite. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu quero que vocês me contem aqui nos comentários o que vocês fariam se vocês realmente ficassem ricos do dia pra noite, como foi o caso dessas pessoas que eu contei aqui no vídeo de hoje. Beijo e até o próximo vídeo.